mais um programa Anatomia do Poder, tendo como convidado especial um querido amigo de mais de 30 anos, hoje presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e um município que é a quarta economia do Brasil. É um dos dois tribunais de conta de município que foi aprovada na Constituição de 1988, São Paulo e Rio de Janeiro. Sempre lutei, desde que lutava mesmo no meu roteiro para uma Constituição, entendendo que os tribunais de conta são o poder responsabilizador da administração pública. Eu queria, inclusive, no roteiro para uma Constituição que fiz para 66 constituintes que me pediram durante a Constituinte de 87 e 88, devíamos ter três poderes: um poder administrador de justiça, um poder constitucional e um poder responsabilizador da administração pública. Os três como parte do poder judiciário. Mas a criação, desde a origem dos poderes dos tribunais de conta, é de que é um órgão independente, vinculado a legislativos, com controle antes, durante ou depois das contas, conforme o perfil de cada país. O nosso é de uma importância enorme. O meu querido amigo Domingos Isseio, esse que foi um dos mais brilhantes vereadores da Legislatura de São Paulo, é hoje o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo e nos honra com sua presença no programa. Meu querido amigo e mestre Domingos Isseio, a palavra é sua. Fale sobre os tribunais de contas e, principalmente, sobre o seu tribunal para os telespectadores de Anatomia do Poder, que vai ao ar dos lares dos brasileiros de todos os estados. Eu, primeiramente, vou saudar ao Dr. Ives, né? Amigo de longa data e um dos juristas mais respeitados do Brasil e até internacionalmente, pelas suas posições, também saudar a Rede Vida, né? Dr. Monteiro, e obrigado pela oportunidade. Eu, inicialmente, vim falando, o senhor conhece muito bem a história, né? Olha, tem tanta história porque o senhor sabe que desde a Constituição de 88 ficaram só dois tribunais, certo? Tribunais de município foram São Paulo e Rio de Janeiro. Inclusive pela nossa, também o valor das peças orçamentárias. Para se ter uma ideia, hoje o nosso tribunal, a cidade de São Paulo, o orçamento é quase em torno de 130 bilhões. É o terceiro orçamento do Brasil. Primeiro União, Estado de São Paulo, depois vem o município de São Paulo. É um valor grande, né? O papel dos tribunais de contas, evidentemente, é de fazer a sua fiscalização, o controle externo, né? Controle externo. Ou seja, hoje nós estamos evoluindo, como o senhor disse, também, não só também a posteriori, não, a gente também nós examinamos muito os editais. Os editais são os principais serviços. Por vezes o edital vem um pouco quadrado, e a nossa especialidade é arredondar o edital. Não que o município não tenha bons funcionários que possam fazer os editais. É que a nossa especialidade realmente é melhorar o edital, e principalmente economia. Quando nós deixamos um edital redondo, como eu disse, vou fazer essa figura dele estar redondo, quer dizer, está com detalhes. Hoje, qualquer tipo de edital precisa ter muitos detalhes. Não se pode mais fazer os editais com coisas que caiba má interpretação. Quando se faz um edital bem feito,
um edital bastante detalhado, quantificando todos os valores, certo? Muito claro, existe economia, porque atrai muitas empresas a participar dessa licitação, dessa concorrência, né? Caso contrário, não, uma coisa meio escura. Hoje não cabe mais coisa que seja um pouco escura, digamos assim, no sentido de tem que ficar tudo direitinho, uma coisa que não tenha nada escondido. É uma coisa que eu falo, escura no sentido de ter coisa escondida ali, né? Não tem mais. Isso tem que ser bastante claro, devido que o ABC digital hoje. Hoje o ABC digital, todo mundo tem que ter isso aí. Por quê? É bastante. Hoje o mundo sabe de tudo, ninguém esconde mais nada de ninguém. Então, doutor Ives, o nosso papel é justamente esse. Para o senhor ter uma ideia, nós fizemos 14 obras o ano passado, os editais. Nós economizamos quase 700 milhões. Por quê? Essa economia vem do quê? Da clareza, deixar o edital bastante claro e um edital que a concorrência é bem maior. Vem bastantes interessados. Então, quando vem bastante interessados, eles já dão um desconto. Quem sai lucrando é o município, né? A cidade de São Paulo está investindo muito nesse momento. A ordem de investimento vinha aí quase uma década de 2, 3 bilhões. Hoje a cidade investe quase 15 bilhões em investimento. São obras, hospitais e assim por diante. Porque a cidade de São Paulo é uma cidade de serviço. O ISS é a maior fonte arrecadadora do município. Então, tudo isso, o tribunal, ele precisa seguir. Ele não segue mais depois, ele segue antes, concomitante. Então, nós fazemos essa parte concomitante. Existe a obra, nós vamos seguindo a obra no seu cronograma físico e financeiro. Porque depois, doutor Ives, aí a sua parte que o senhor conhece muito bem, o que ocorre? Não adianta depois da obra feita, eu multar a obra, querer ressarcimento ao poder público. Isso vai à justiça, todo mundo tem o direito de defesa, fica aí 10, 12 anos rodando, e o que acontece? Prejudica o município. Então, essa parte hoje do Tribunal de Contas do município seguir de forma concomitante as execuções, as compras, é bastante importante a essa nova fase do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu acho importantíssimo, que é realmente na origem dos tribunais de contas, com um poder responsabilizador da administração pública, havia essa tríplice teoria. Cabe aos tribunais examinar antes, isso eu estou falando de teoria internacional, permitindo ou não permitindo, etc., durante ou só depois. A teoria de só depois, como apresentou o presidente clarissimamente, o presidente Domingos de Sei, é muito difícil, porque já a obra está feita e temos problemas. Agora, isso acompanhar concomitantemente é uma forma de controlar e fazer essas economias, que, como disse o presidente, são de 700 e pouco milhões. Meu caro presidente Domingos de Sei, o atual Tribunal de Contas do município, que são 5 conselheiros, Sim. mas o nível de trabalho é tão grande, é uma estrutura de quantos funcionários aproximadamente? Hoje nós temos aproximadamente 700 funcionários. São 700 funcionários, nós temos por volta mais de 250 auditores, né? Os auditores nossos são auditores de qualidade, viu? O tribunal é elogiado até pelo BIRD. Quando existe uma obra financiada pelo BIRD, né, por vezes ela nem financiada, ela vem a fundo perdido. Se a obra tiver um cunho social muito grande, o BIRD financia uma parte, por vezes 40% ou 60%, e a prefeitura financia o outro.
Isso é a fundo perdido. Por exemplo, um corredor de ônibus. Um corredor de ônibus tem um alcance social muito grande, porque o corredor de ônibus, ou o BRT, como falam hoje, que é um corredor exclusivo do ônibus, tem um alcance social muito grande, porque, por vezes, fica aí a pessoa para fazer o retorno para sua casa 1, 2 horas. Ele reduz pela metade quando o corredor é exclusivo de ônibus, que é o BRT. Então, essa, essa, essa função é uma das principais funções hoje do tribunal, sabe? Verificar realmente a nossa. Daí nós temos 250 auditores que são, eu vou até falar, são craques. São auditores que vão realmente, não, olha, eles vão e fazem seu serviço muito detalhado. Hoje o detalhe é bastante importante na execução orçamentária do município. Meu caro Domingos de Sei, mestre Domingos de Sei, eu tenho acompanhado desde a fundação do Tribunal de Contas do município e defendi, durante a Constituinte, o tribunal, a existência do tribunal pela importância do município de São Paulo e sei da qualidade dos servidores do tribunal. Até porque tive o privilégio de, na primeira leva de homenageados, há 40 anos atrás praticamente, ser um daqueles que recebeu a medalha do tribunal. Vamos agora aos nossos... O senhor recebeu, com satisfação que a gente fale e anuncia, a nossa maior honraria, né? Nossa maior honraria do Tribunal de Contas, que é a medalha Faria Lima, que justamente isso foi um dos primeiros a receber, aliás, merecidamente, hein? Não sei se Diga-se de passagem, porque mas me comoveu muito a época, meu querido amigo Domingos de Sei. Vamos agora aos nossos comerciais e voltamos logo em seguida para a continuação do programa. Como faço em todo o programa, eu ofereço aos meus convidados, que são como os senhores telespectadores, nesses últimos 13 anos de programa, viram convidados de grande nível intelectual, de projeção pública e que, enfim, vão dando contorno ao nosso país. Um livro. O livro que eu vou lhe oferecer é a terceira edição da minha breve introdução ao direito, que serve não só para advogados, mas pessoas de outras ciências sociais, para mostrar e compreender o que é realmente fenomenologia, o fenomenicamente o direito dentro de todas as outras ciências. Amanhã enviarei ao meu querido amigo. Meu caro Domingos de Sei, grande mestre e amigo, eu fui sempre um defensor dos tribunais de contas do município. Inclusive, o município de São Paulo, um dia me deram uma estatueta em que eu estou abraçando o tribunal, eu defendi na Câmara dos Municipal a sua permanência, uma permanência do Tribunal de Contas do município do Rio. Nós tínhamos no passado uma grande dependência dos tribunais de contas do Poder Legislativo, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios, e seja daqueles conselhos de tribunais de contas de municípios que abrangiam municípios de determinado estado, como havia em Goiás, no Pará, etc. Agora, com a Constituição de 88, mesmo em audiências públicas e contatos com Bernardo Cabral e Ulisses Guimarães, eu sempre defendi a maior autonomia dos tribunais de contas. O que aconteceu, a começar do artigo 70, 75 da Constituição, do Tribunal de Contas da União, e para todos os demais tributais, e os nossos dois tribunais, pela importância dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu gostaria que mostrasse ao nosso telespectador, para que compreendesse, qual é a autonomia os tribunais de contas do município de São Paulo têm em relação à prefeitura e ao poder legislativo, e quando ainda depende de avais do poder legislativo.
Bom, primeiro eu vou agradecer o envio do livro aí, com bastante alegria e satisfação eu recebo. Mesmo porque eu preciso ler bastante esse livro, porque deixa eu lhe falar uma informação. O único engenheiro, sou engenheiro civil de formação, no tribunal, nesses 55 anos de Tribunal de Contas do município, eu fui o primeiro engenheiro civil. E ainda e o primeiro presidente de Tribunal de Contas do município que é engenheiro. O restante tudo jurídico. Então eu fico lendo muito, né? Muito Então, bom. aí isso aí. E tem também, eu preciso dar outra informação importante, que quando você vai ser sabatinado, que é pela Câmara Municipal, para fazer o seu ingresso no Tribunal de Contas do município, também precisa haver uma indicação de um jurista. Agora, a minha indicação foi, sabe, do doutor Ives. Olha como eu já ingressei no tribunal. Com E uma com muita chancela, tranquilidade defendi é, a sua indicação. viu? Mas então, essa chancela aí já começou, quase que eu sou um jurista já. Então, mas o senhor sabe muito bem a história. É incrível. O seu detalhamento da coisa desde o Bernardo Cabral, que no final, é lógico que teve também a sua colaboração, a sua ajuda naquele momento, que eu sei que o senhor foi consultado, e no final ele falou: acabou, são dois tribunais de contas, São Paulo e Rio de Janeiro, e não tem mais tribunais de contas. Tá certo? Isso aí o senhor já, essa história o senhor já nos contou até no tribunal na sua visita. Não Oi. foi mesmo? Bernardo Cabral que fez isso, então a gente também, nós estamos aí justamente por ter o nosso jurista, o doutor Ives é nosso defensor, e É também, isso. até complementando, quando queriam fechar o Tribunal de Contas faz pouco tempo, o seu parecer foi fundamental porque terminou a história aí. Isso está na Constituição, né? Nossos dois tribunais de contas. E é interessante que o Bernardo, que é meu amigo até hoje, ele é meu conselheiro no Conselho Superior de Direito da Fé e Comércio, eu sou conselheiro dele no Conselho Superior, no Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio. E Bernardo, com essa visão, amigo meu também, há mais de 50 anos, ele percebeu a importância, como relator da Constituinte, dos tribunais que nós tínhamos. Mas, meu caro Liceu, isso aí, não vou interromper a sua fala agora sobre essa explicação para os nossos telespectadores. Não, o poder não existe. O tribunal, ele é totalmente. Quando vai ao tribunal, você não pode ter nenhum cunho político, nenhum. Ele é extremamente técnico, ele tem que ser técnico. Ele não tem cunho político, nem por parte do executivo, nem do legislativo. Não existe a influência. Nós temos o quê? O Tribunal de Contas faz os seus relatórios, né? Um relatório feito por pessoas concursadas, são auditores concursados, têm a sua fé pública, né? E qual o papel exatamente do conselheiro? O conselheiro recebe esse relatório, né? Sempre. Eu, 90%, aí 99%, eu sigo o que diz a auditoria. A gente tem que ser de forma independente e técnica. Se vai fazer a punição ou não, se vai aplicar alguma multa ao servidor. Isso tudo tem que ser uma coisa. O conselheiro precisa ser bastante independente, fazer uma análise criteriosa e principalmente técnica nesse sentido. Então, não há uma influência nem do executivo nem do legislativo, porque se houvesse uma influência por qualquer uma dessas partes, ela se torna política. Não pode, nós não somos filiados a nenhum partido político. Quando nós vamos ao tribunal, nós temos que declarar que não somos filiados. Se é filiado, tem que sair imediatamente e mostrar sua desfiliação do partido político. Então, doutores, a independência do tribunal, ela tem que ser mantida e respeitada. Porque se o tribunal ficar fazendo política, alguma coisa, não é um tribunal. O tribunal é justamente onde está a chave do cofre, sabe? Ele aqui pode prosseguir a licitação, né? Ele tem autonomia de cancelar uma licitação
e também tem autonomia de cancelar, por vezes, o contrato, até já o contrato que foi assinado, não pode ser assinado, para o contrato, quer dizer, olha a autonomia e o poder que tem o tribunal. Então, ele tem que ter essa seriedade de independência de qualquer poder. Eu não sei Isso se esclareci. esclareceu, e isso eu considero importantíssimo. De rigor, senhores telespectadores, a importância dos tribunais de contas é de que é o verdadeiro poder responsabilizador da administração pública. As questões de contratos, para o dinheiro do contribuinte não ser, enfim, mal aplicado, para, inclusive, lutar para evitar a corrupção que muitas vezes acontece em contratos públicos. Esta é a função de fiscalização permanente dos tribunais de contas. Eu sempre fui um defensor e queria colocar os tribunais de contas como se, diferente de toda a doutrina mundial, como parte do poder judiciário. Poder constitucional, poder de administração de justiça e poder responsabilizador daquilo que a administração pública faz. Sem tribunais de contas, o dinheiro dos contribuintes poderia ser extremamente desperdiçado. A função dos tribunais é permitir que ele seja sempre bem aplicado. Meu Exatamente. querido professor de Sei, estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de ter as suas últimas palavras endereçadas aos nossos telespectadores, porque é importante ao cidadão brasileiro entender as nossas instituições, porque existem três poderes, porque o poder judiciário é um administrador de justiça, um poder constitucional, mas o Tribunal de Contas não participa, fica entre o poder judiciário e o poder legislativo, mas é o grande poder responsabilizador e fiscalizador do nosso dinheiro dos contribuintes. Meu querido Dissei, suas últimas palavras para os nossos telespectadores. Olha, é alegria. Eu vou lhe transmitir um abraço muito grande, meu amigo Dr. Ives, há mais de 3 décadas aí que convivemos juntos, sempre, pela sua postura, pelo seu ensinamento. Eu já tive até a honra e o prazer de conviver com o senhor num retiro, foi a coisa muito importante para mim na minha vida. É verdade. O ensinamento, olha, eu digo a todos, é muito importante ouvir o senhor. Então, todo o meu respeito, eu trago aqui o abraço de todos os conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo e nosso respeito à sua pessoa, não só como amigo, mas também como grande jurista e uma referência não só nacional, internacional. Eu é que agradeço o seu convite de coração. Então, receba aqui meu abraço de amigo. Meu querido Dissei, eu fico sensibilizado. Evidentemente, é um amigo falando, é um amigo sempre, exagera os valores na amizade, e eu tenho um grande respeito. Tem exagero, não tem exagero, não. Eu, eu, eu tenho um grande respeito. E na Rede Vida, que é o canal da família, ele declarou algo que é comum entre nós. É a nossa religião, a crença em Deus. A Rede Vida, que é o canal da família, é o canal em que defendemos os valores cristãos. Agradeço de coração ao meu amigo Dissei e espero todos os espectadores, os meus queridos amigos telespectadores, no próximo domingo.